Mamãe, por que eu não posso brincar com eles? Porque nós não somos que nem eles, filho. E por conta disso, eles não gostam da gente. Mãe, deixa eu ir, por favor. Olha só, eles mandaram um convite. Não. Você não vai. Por que não, mãe? Eles me convidaram e você não vai me deixar ir? Confia na mãe, filho. Essas pessoas não são boas. Não deixe elas te enganarem. Você veio. Que bom. Sim, eu fiquei muito feliz quando recebi a carta. Minha mãe não queria. Olha a cara dele.